Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre Gustavo Quinteiros e a sua queda que me parece iminente. A gente vai falar sobre os motivos disso, inclusive um prazo. Já tem prazo para ele sair para deixar o Grêmio chegar mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, primeiro a gente parte da premissa da informação. Informação do meu amigo Diogo Rossi, que trabalha lá no Debate Raiz, lá no Rio Grande do Sul, sempre muito bem informado, que na verdade tem uma informação que apenas confirma o que a gente já imaginava. O Gustavo Quinteiros tem o prazo até o próximo fim de semana, né? O próximo final de semana, no Clássico Grenal, que será disputado na Arena do Grêmio, no sábado às pegar o horário certinho aqui, às 9 da noite, no jogo entre Grêmio e Internacional. O Clássico Grenal, o primeiro do Campeonato Brasileiro, o quarto do ano, na quarta rodada do Brasileirão. Se o Gustavo Quinteiros não vencer esse Clássico Grenal, ele tá fora. Na verdade, a informação é de que se ele perder o jogo, ele tá fora. Ou seja, não há convicção nenhuma no trabalho, estão condicionando ele a um resultado exatamente para ter um motivo para demiti-lo. Isso pode não acontecer contra o Mirassol, dificilmente vai acontecer, é um jogo fora de casa, só vai aumentar a pressão e deixar o Gustavo Quinteiros pressionado até o Clássico Grenal do sábado e também para, digamos assim, tirar a responsabilidade da direção. Porque se a direção demite o Quinteiros como todo mundo queria nesse momento, e sei lá, passou uma semana sem conseguir contratar um novo treinador, tem que colocar o auxiliar técnico lá, o James Freitas, e o Grêmio toma uma chapuletada nesse Clássico Grenal, é óbvio que a responsabilidade recairia sobre o dirigente. O que faz a diretoria agora nesse momento? Ela deixa, ela faz aquele processo de fritura natural para que quando ela resolva tirar o comandante, o treinador, ela tenha respaldo da torcida. Não esqueçam nunca que estamos num ano eleitoral, então muitas das decisões elas são tomadas por conta desse aspecto também. Então, o Gustavo Quinteiros, que está demissionário, que já está caindo, está no gerúndio, né? Já caiu o Gustavo Quinteiros, ele está no gerúndio, ele está caindo, tem agora o prazo até o próximo sábado, para que daqui a pouco, se ele vencer o Grenal, ele ganhe uma sobrevida, porque a gente sabe o quanto impacta uma vitória num clássico, o Grêmio tem tido dificuldades nos últimos clássicos, não tem vencido, né? Então daqui a pouco, né, pode-se imaginar que possa ser um ponto de virada. Agora a direção já meio que lavou as mãos e deixou na conta da necessidade de vitória, e se ela não vier, e o Grêmio tem apenas uma vitória no campeonato e é uma vitória culposa, né? Sem completa intenção de vencer, que é contra o Atlético Mineiro. Tem duas na Sul-Americana, contra times inexpressivos, né? Inqualificáveis, e no Gauchão o Grêmio perdeu a chance de ser octacampeão gaúcho. Mas acima dos resultados, eu queria falar com vocês aqui sobre o que eu tô vendo dentro de campo e dos motivos pelos quais o Gustavo Quinteiros está na berlinda, mais do que na berlinda, né? E já tá na corda bamba, assim, pendurado por um fio. Tanto que a questão é um prazo de dias para ele ser derrubado. O grande lance é que você precisa entender o trabalho. Qual é o trabalho do Gustavo Quinteiros? Que começou dizendo que o Grêmio teria pegada, intensidade, marcando alto, e isso durou 2 jogos. E a partir dali, quando o Grêmio, depois de pegar Monson, Caxias e tal, equipes da Série C e D e sem divisão do futebol brasileiro, como são a maioria das equipes do interior do Rio Grande do Sul, quando ele começou a ter um pouquinho mais de dificuldade contra Juventude, contra Internacional, ele se atrapalhou. Ele se atrapalhou. E aí, se a gente for para a Copa do Brasil, São Raimundo, Atlético, ele também se atrapalhou. Então, qual é o acréscimo? Qual é o dedo do Gustavo Quinteiros, né, nessa reformulação que o Grêmio faz, nessa ruptura? Qual é a influência dele no time? Tá difícil de enxergar. Porque a influência existe até, tá? Existe. Mas ela é muito negativa. É um Grêmio que joga sem meio campo. O meio campo do Grêmio se resume a combater e não a criar. O Grêmio não constrói por dentro, o Grêmio constrói via balões, chutões e tentativas de ligações diretas. Eu acho bonito quando você tem uma saída de bola com o teu goleiro participando do jogo, o teu zagueiro também, e que você ligue os teus pontas e você consiga surpreender os adversários. Não é o que acontece. Essa é a via de regra do Grêmio.
Não é uma alternativa, não é quando o Grêmio é atacado. Não, o Grêmio mesmo quando tem a bola, ele busca esse tipo de jogada. E normalmente pega defesas bem postadas, porque já identificaram como o Grêmio joga. Vocês acham que o quê? Que o Felipe Luiz não estudou o Grêmio, não sabe como é que o Grêmio joga? Então, mesmo que o Grêmio pudesse tentar oferecer alguma coisa ao Flamengo, o Flamengo estaria pronto. Porque é muito notório, é muito nítido, é muito cristalino enxergar a maneira como o Gustavo Quinteiros trabalha. E isso prejudica individualidades, o coletivo não funciona, mas as individualidades elas acabam morrendo dentro da tua confiança, do teu elenco. Onde nós vamos chegar assim? Se fosse um sistema, olha, infalível, o Grêmio ganhou todos os jogos a partir de agora, desde que ele chegou, quase todos os jogos, o Grêmio tem um índice de acerto quando você faz uma ligação direta, não é. Não é, porque a ideia dele é ligar ou pro Pavon ou pro Kiki Oliveira, que é um cara que tem aproveitado realmente as oportunidades, foi uma boa contratação, mas normalmente ele busca soluções individuais, não se beneficia de algo tático. Então, o Bright White fica sozinho lá na frente, sozinho, sem ter abastecimento, né? E do que vive um time de futebol? De criação de jogadas, dos meias articuladores. E a gente termina a temporada falando qual seria o meia do titular do Grêmio, o Cristaldo ou o Monsalve? Pois ele entendeu que o Edenilson deveria ser esse cara. E agora o Cristaldo está reconquistando aos poucos a posição de titular. Fora isso, o Gustavo Quinteiros está caindo também pelas suas entrevistas. Porque o Quinteiros ele tem uma dificuldade, e isso é o problema dos técnicos estrangeiros, tá? Eu não sou contra estrangeiros, muito pelo contrário. Acho que alguns vieram aqui e fizeram grandes trabalhos, especialmente dois, o Jorge Jesus e o Abel Ferreira. Mas temos outros, o Juan Pablo Vojvoda, e eu poderia citar outros aqui também, tá? Que fizeram bons trabalhos aqui no futebol brasileiro, eu não discuto isso. Agora, existe uma neurose, muitas vezes dos dirigentes, de ter que contratar um técnico estrangeiro. Olhem o Santos, que demitiu Caixinha, que negociava com o Grêmio. Santos, que negociava com o Quinteiros. Os dois meio que trocaram. Chegamos em abril e os dois pendurados. O Santos já demitiu o Caixinha. O Grêmio, download, né? Em relação ao Quinteiros. Porque nenhum deles deu certo. Porque não é sempre que vai dar certo. E olha, o Caixinha fez até um bom primeiro ano no Red Bull Bragantino, quando ele tinha um time até um pouco melhor. Depois do segundo, ele brigou para não cair. O tempo inteiro. E o Gustavo Quinteiros veio com a grife do campeão argentino. E eu acho que ele ainda pensa que está no Vélez Sarsfield, que é um time ok do continente, do futebol argentino, mas o Grêmio não é, em relação à gestão e ao time, o que já fora. Eu reconheço isso. Porque a gente tem aquela mania de dizer o Grêmio é muito grande, e o Grêmio é. O Grêmio é gigantesco. A história fala por si. Mas o Grêmio atual, ele fica atrás de outros grandes momentos, de outras grandes gestões do futebol brasileiro. E aí eu poderia citar o próprio Fortaleza, poderia citar o próprio Botafogo, algumas equipes que viraram SAFs. O Grêmio ficou para trás em determinados aspectos e meio que não enxergou isso. Então eu reconheço isso, que não é apenas o Quinteiros que muitas vezes no discurso apequena o Grêmio. O Grêmio se apequenou nos últimos anos, pela sua mentalidade. Mas é isso que precisa mudar. E a mentalidade, ao mudar, ela não basta mudar o técnico. E é aí que eu quero chegar. Eu acho que a diretoria do Grêmio precisa entender essa mesma diretoria que trouxe Luizito Soares no primeiro ano de mandato. Onde está aquela diretoria? Onde está aquela visão? Eu sei, tem dois dirigentes que já não estão mais, o Paulo Calef e o Antônio Brum. Mas o presidente era o mesmo. O presidente se valeu apenas dos seus pares para comandar aquela negociação e não participou de nada? Eu vou tirar completamente o mérito dele disso? Bom, nos 2 anos seguintes, ele realmente não conseguiu conduzir as coisas da melhor forma. Então, é um apelo que eu faço ao presidente Alberto Guerra, que ele volte
aquele tesão que ele tinha quando ele assumiu o Grêmio pela primeira vez como presidente e trouxe Luizito Soares de um Grêmio que vinha da Série B. Cadê esse Grêmio? Que sempre pensou grande, que nunca se intimidou contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, quem quer que fosse. O Grêmio do Felipão batia em todos eles. O Grêmio da década de 80 também. O Grêmio ganhou o Brasileiro de 81 sobre o São Paulo no Morumbi lotado. Com o Baltazar fazendo gol no ângulo do Valdir Pérez, que foi o goleiro da Copa de 82. Isso em 81. Meu pai me contava essa história desde que eu nasci, porque eu nasci em 81. E ele me contava que o ano que eu nasci, o Grêmio foi campeão brasileiro pela primeira vez. O Inter tinha sido tri em 79, pois o Grêmio foi lá em 81 e começou. E aí ganhou a Libertadores em 83 e ganhou o Mundo em 83. Cadê esse Grêmio? E vocês acham que o Grêmio tinha investimentos? Eu sei que o futebol inflacionou, a gente está num outro momento, mas vocês acham que o Grêmio tinha a atenção do eixo? Investimentos? Vocês acham que os jogadores queriam jogar em Grêmio Internacional? Como é que paravam lá em Porto Alegre gringos do calibre de Hugo de Leon, de Arce, Rivarola? Criatividade. Jogadores com fome. E pensamentos competitivos. Do tipo, não interessa, nós vamos comer grama. E nós vamos brigar contra arbitragens que muitas vezes nos prejudicam. Nós vamos brigar contra o sistema. Nós vamos brigar contra esses caras que têm... O Grêmio foi tricampeão da Copa do Brasil, calando 97 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo de Romário. E eu não vou... E aí eu acho engraçado quando a gente vai jogar contra o Flamengo hoje e a galera fala assim, mas o Grêmio é freguês do Flamengo. Claro, se você pegar os últimos 6, 7, 8 anos, realmente. Agora olha a história. O Grêmio sempre bateu no Flamengo. Tem um 6-1, gente. Tem um 6-1. O 5-0 da Libertadores, um puta jogo. Um dos jogos mais épicos da história do Flamengo. Foi sobre o Grêmio naquela semifinal de Libertadores, 5-0. Mas olhem a história. E a partir dali, parece que o Grêmio se caga pra jogar com o Flamengo. Porque o Flamengo é um puta time, ok. Mas o problema é aceitar como foi o jogo. O Grêmio, sabe, aceitar um Flamengo meia boca, assim, sabe? Jogando, fazendo 2-0 ao natural, dentro da nossa casa. Então é isso que tá errado. Não é só o Quinteiros, mas o Quinteiros ele é peça-chave, porque ele pensa isso. Ele se intimida. Ele já se menospreza, ele já se diminui quando ele normaliza esse tipo de coisa. E aí, o que eu gostaria de ver era um técnico para dizer, não, isso não é normal. O Grêmio não é esse aí. Mas parece que todo mundo concorda de que o Grêmio é isso. O Grêmio é isso que está posto aí. É um time, não é nem coadjuvante, é um mero figurante. E o Grêmio nunca foi. O Grêmio nunca foi um figurante, mesmo nos piores momentos, cara. Então, assim, tá dando um sentimento de constrangimento. E eu sei que tem muito torcedor que fica bravo comigo quando eu nossa, pra que gremista assim? Esse é o meu sentimento. Se você tem o seu, eu respeito. O meu sentimento é esse, eu tô constrangido, porque eu vi a história. Eu não sei que idade você tem, você que tá vendo esse vídeo, mas eu vi a história, cara. A história a partir dos anos 80, dos anos 90, e mesmo nos momentos difíceis. Eu vi a história acontecer. E vi times muito ruins também. E vi muitos problemas acontecerem. E a gente alertava para eles. E a gente está num momento, cara, insosso. Um momento em que não fede nem cheira. Porra, isso não dá, cara. Isso não dá. O Grêmio sempre foi respeitado. Eu moro em São Paulo. As pessoas me olham hoje e falam assim, e o Grêmio, hein? Nossa, cara, o Grêmio, o que tá acontecendo? Nossa, o Grêmio, cadê o Grêmio? O Grêmio vai brigar para não cair de novo? Nossa, esse time do Grêmio não vai a lugar nenhum. Quando o que eu sempre ouvi é, puta, o Grêmio tá jogando, hein? Caramba, é encardido jogar com o Grêmio, hein? Nossa senhora, o Grêmio é uma pedra no sapato, cara, vencer o Grêmio é difícil. Eu não ouço mais isso. Porque bater no Grêmio, ganhar do Grêmio é mole hoje. Porra, cara. E aí isso começa na mentalidade desde cima.
Quando o Grêmio tinha Soares, o time tinha muitas dificuldades, vocês vão lembrar. Mas aí trouxe um extra classe, ele carregou o time. Carregou o time. E dava gosto de ver. Você sabia que dali ia sair alguma coisa. Então, se você não tem um coletivo, como não tinha naquele momento, você tinha o cara. No momento que sai o cara, e aí você perde o coletivo, você perde a mentalidade, você perde o treinador, que era escudo, e que tinha muitos problemas ano passado, realmente, e que teve muitos problemas, e o ano teve muitos problemas, então realmente a gente teve um ano atípico, e aí o Grêmio opta por uma ruptura, só que é preciso entender que a ruptura não deu certo. Ou melhor, não com esse treinador. Pode ser que dê certo com o outro. E não basta fazer a ruptura apenas com o técnico. Tem que fazer com a diretoria também. Porque o Alexandre Rossato, que eu não conheço, vice-futebol, diretor de futebol, não sei ao certo, chegou a dizer que o trabalho está bom, nós estamos acompanhando o trabalho está bom. Eu tenho uma coisa para dizer. Não adianta eu ir no restaurante, comer uma comida ruim, e o chefe chegar para mim e dizer assim, olha, seu Francisco, mas assim, durante o preparo foi tudo feito de uma maneira impecável. Nós acompanhamos aqui os nossos cozinheiros, eles realmente fizeram o prato da melhor forma possível. Sim, mas a comida está ruim. Eu não vi o prato sendo preparado. Eu comi a comida e ela está uma merda. O que me adianta você fazer toda a preparação lá que eu não estou vendo? Eu não tô vendo que ingredientes você usou, mas você tá me garantindo aqui que tá tudo bonitinho. Aí eu boto na boca e tá uma bosta. Adianta alguma coisa? Não, pois é. Então eu quero dizer ao Alexandre Rossato que não adianta os treinamentos estarem maravilhosos, que o trabalho está impecável, que o dia a dia é fantástico, que o relacionamento com os jogadores, que isso é uma puta balela, né? Porque a gente já tem informações de bastidores de que há descontentamento, e é óbvio que nas entrevistas nenhum jogador vai bater no treinador, vai dizer, não, realmente, olha, o dia a dia tá complicado, o ambiente tá péssimo. Nenhum jogador vai falar isso, com medo de represália. Ninguém vai falar. E outra, é o emprego do cara. Ele vai dizer, nós estamos fechados com o técnico. Se eles contratarem uma bananeira para ser o nosso técnico, a gente vai corresponder à bananeira. Não tem o que fazer. Para o jogador não tem o que fazer, ele é funcionário do clube. Agora, o que me adianta é ver o que eu estou vendo no jogo, no campo. O que eu estou vendo na partida. E isso tá uma merda. Tá uma merda. Tá uma paçoca. Tá horrível. Então não me adianta o entorno, o bastidor que a gente não acompanha. Tá lindo, maravilhoso, estamos acompanhando o trabalho existe evolução. Não, cara pálida, no jogo não existe evolução. E isso é o mais importante. É por essas e outras que o Gustavo Quinteiros já deveria ter sido demitido, mas ainda não foi. Porque tem mais uma cereja do bolo. A multa rescisória é de 2 milhões de dólares. Então o Grêmio vai arcar com esse prejuízo ou hoje, ou amanhã, ou depois de sábado, ou se ele persistir ali na frente com cerca de 11 milhões de reais. Quando você erra, custa caro. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!